Olá pessoas, tudo bem? Aqui é o Alex mais uma vez. Vamos hoje falar sobre este livrinho aqui, Os Despossuídos. Eu já vou explicar sobre ele, mas eu queria que você refletisse um pouco comigo. Vamos fazer um momento de reflexão de novo. Pensa o seguinte, olha, aqui no Brasil a gente não tem nenhum lugar com uma temperatura muito baixa. É muito frio, certo? Mas imagina que tenha. Pensa um pouquinho no dia em que você passou mais frio aqui nesse país tropical dos infernos, porque quando tá sol, meu amigo, ok, pensou? Dia que você passou mais frio, o que você fez para se aquecer? Provavelmente, se você tem um pouquinho de condições, pegou umas 10 blusas no seu guarda-roupa, colocou umas 5 meias, uma em cima da outra. Esse é o nível do frio, tá? Um moletom, um jeans, outro moletom e uma calça um pouquinho mais larga, para não parecer que você tá muito grande, não é mesmo? Um gorro, provavelmente um protetor aqui da orelhinha, tá ótimo. Tô protegido do frio. Ok, mas e se você não tivesse isso? Ou mesmo com toda a roupa possível que você tenha, que você colocou, ainda assim o frio tá te castigando. O que você faria? E se fosse no passado? Lá atrás, vamos pensar mais ou menos na década de 1830 ou 1840. Agora se transporta para um país que tem invernos rigorosos ou quase rigorosos. Vamos pensar num país da Europa, mais lá pra cima, ou então Canadá, algum desses países lá da região norte do nosso globinho. E aí, o que você faria para se aquecer? E se você fosse pobre? Aí a gente tá chegando no ponto do livro. Mas pensa o seguinte, se você é pobre e não tem muita roupa, mas tá passando frio e tá numa casa mais modesta, não temos todas essas tecnologias que temos hoje, lembra? É lá no começo do século XIX, hein? Não temos todas essas tecnologias, mas pensa o seguinte, tem uma floresta ali do lado, e tem madeira caída no chão. O que você vai fazer? Você vai lá, é uma alternativa, hein? Você pode ir lá, pegar aquelas madeiras do chão, juntar num cantinho e colocar no seu fogão a lenha para você cozinhar, ou então colocar na lareira para você não passar tanto frio, conseguir sobreviver. Já pensou que isso pode ser uma alternativa? Então, eis que chegamos ao tema deste livro aqui. O que acontece, gente? Este livro é uma reunião de 5 artigos do Marx publicados na Gazeta Renana entre 25 de outubro e 13 de novembro de 1842. De certa forma, esses artigos fazem parte de uma série, mais ou menos isso, de alguns artigos que o Marx escreveu para a Gazeta Renana de 3 diferentes temas. O primeiro foi sobre a liberdade de imprensa. Esses artigos sobre liberdade de imprensa, eles estão reunidos num livro que eu não tenho e que a Boitempo ainda não publicou, que é da LPM, aqueles livros de bolsa. O segundo tema dos artigos era sobre Marx se posicionando a respeito dos conflitos entre Estado e catolicismo por conta da prisão de um arcebispo. Esses artigos específicos se perderam ao longo do tempo, então não tem publicado, a não ser que apareça, né, de repente por aí. E o terceiro é justamente sobre o furto da madeira. Aí você pensa, ué, Alex, mas você falou que eu podia pegar a madeira no chão ali naquela floresta no canto, não podia? Porque eu tô morrendo de frio, eu preciso me aquecer. Então, querido, olha, tem uma novidade pra você. Apesar de não estar cercado, essa florestinha que tem ali do seu lado, ela tem dono. Aí você pode perguntar assim, Mas a madeira tá no chão, eles não vão usar madeira no chão, não é? então, aí é que tá o babado. Pois é, meu amigo, você não pode pegar. Eu tô falando tudo isso porque meio que eu tô criando uma analogia, obviamente, pra gente entender o que levou o Marx a escrever esses artigos. O contexto é que havia algumas discussões ocorridas na Sexta Dieta Renana desde 1841. Tava lá acontecendo alguns debates entre alguns burgueses, algumas coisinhas assim. E um dos temas era justamente essa questão do furto da madeira. Eles estavam querendo fazer uma lei para impedir as pessoas de até pegarem as madeiras do chão. Essas pessoas que eu acabei de dizer são pessoas pobres, pessoas que não têm propriedade alguma. Então, uma das únicas alternativas que elas tinham era justamente pegar madeiras do chão para poder colocar no seu fogão a lenha, para poder colocar na sua lareira, para pelo menos
amenizar aquele frio rigoroso do inverno alemão. A gente tem isso em mente. O problema é que os donos, os proprietários dessas florestas, desde os pequenininhos até os grandes proprietários, estavam discutindo uma forma de impedir esse tipo de furto de madeira. Eles queriam, inclusive, colocar algumas cláusulas que beneficiavam e muito eles. Uma delas, por exemplo, era o fiscal florestal deveria ser contratado pelo proprietário e não pelo Estado. Então, veja bem, eles estão fazendo uma lei e eles mesmos estão garantindo que o fiscal daquela lei não será o Estado, será o proprietário da terra, da floresta. Pensa nisso. Pensa que hoje em dia não é assim, né? A polícia está a comando do Estado. Então, ela obedece às leis que o Estado faz. Imagine se ela estivesse a comando de grandes proprietários de empresas. Além disso, além dessa questão da fiscalização, eles também queriam aprovar, e aprovaram, uma cláusula que determinava o seguinte: a pessoa que roubou madeira, mesmo a caída no chão, ela estaria sujeita a pagar uma multa caríssima. E olha como as pessoas usam a lei a seu favor. Isso vai ser tema muito bacana nesse livro aqui, que a gente é o próximo. Se a pessoa não conseguisse pagar, o que ela iria ter que fazer? Iria ser presa? Não. Ela iria ter que trabalhar para o proprietário da floresta durante um tempo para pagar essa dívida. O que isso significa? O que significou para Marx e que ele combateu fortemente nos artigos que estão reunidos neste livro? Significa trabalho escravo. Você está devendo algo para alguém e você vai ter que trabalhar para pagar isso. O cenário geral dos artigos reunidos neste livro aqui é mais ou menos esse. Porém, tem algumas coisinhas aqui e ali que fazem a leitura desse livro ser sensacional. Já expliquei a questão das leis, mas eu queria dar mais uma informaçãozinha de contexto, que é naquela época, 1840, 1830, 1800... As primeiras décadas do século XIX na Alemanha, eles estavam muito influenciados por uma herança da Revolução Francesa e a presença dos franceses entre eles. Isso impactou numa reforma jurídica centrada na livre disposição da propriedade privada e igualdade abstrata do sujeito, uma disputa entre liberalismo renano e monarquia prussiana. Acontece que, dada toda a Revolução Francesa, os acontecimentos que levaram à Revolução e também os desdobramentos dela, a Alemanha, e aí o que nos interessa para esse livro aqui, começou alguns debates muito fortes da questão da propriedade privada. Tem um ponto que eu queria ler para vocês, que é super curtinho, na página 82, que vai mais ou menos mostrar tudo isso vai ilustrar tudo isso que eu tô falando para vocês. O Marx diz o seguinte, olha só: se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, sem determinação mais precisa, for considerado furto, ou seja, lembra, a floresta é uma propriedade privada do dono da floresta. Super óbvio, certo? Aí ele diz: se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, ou seja, eu poderia pegar a madeira que está no chão, seca, que provavelmente não vai ser usada por aquele proprietário, ou poderia cortar a madeira. Cada uma das ações tem um grau diferente de crime. Se todo atentado contra a propriedade, sem qualquer distinção, sem determinação mais precisa, porque deixou a lei que o Marx estava criticando, deixou algumas brechas muito estratégicas ali, for considerado furto, aí vem a pergunta: não seria furto também toda a propriedade privada? Por meio de minha propriedade privada, não estou excluindo todo e qualquer terceiro desta propriedade? Não estou, portanto, violando seu direito à propriedade? Ao negar a diferença entre tipos essencialmente diferentes do mesmo crime, os senhores negam o crime como diferença em relação ao direito, revogam o próprio direito, pois todo crime tem um aspecto em comum com o próprio direito. Aqui, esse finalzinho já entrou nas questões do direito, que vai ficar muito forte neste livro aqui. Então tem uma ligação muito bacana entre Os Despossuídos e Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que vale a pena ler este antes deste.
Até porque esse daqui foi escrito em 1842 e esse daqui em 1843. Então, os artigos publicados na Gazeta Renana precedem. Mas vamos analisar essa frase que ele acabou de dizer. É meio que óbvio. Por exemplo, se eu tenho o direito de pegar um canteirinho e plantar algumas árvores e dizer: isso daqui é minha propriedade, é propriedade privada. Significa que eu estou eliminando a possibilidade de outra pessoa usufruir daquele pedaço de terra e de dizer: este canteirinho é meu, não é seu não, querido. É mais ou menos isso. Quando a gente transporta para meios naturais, para bens naturais, fica um pouquinho mais fácil de ver. Óbvio que a gente pode transportar isso para qualquer coisa. Por exemplo, o direito que você tem de dizer que aquele espaço é seu, um espaço de uma casa, por exemplo, tira, de certa forma, a possibilidade de outra pessoa dizer que é dele. Precisa tomar muito cuidado com esse tipo de afirmação, tá? Você está roubando o direito de outra pessoa declarar que aquilo é propriedade dela. Um último ponto que eu queria falar pra vocês é que tem alguns pontos aqui da parte ácida do Marx, que é quando ele fala sobre o interesse próprio e o valor burguês. Como eu disse, isso vai ficar muito mais forte na crítica à filosofia de direito do Hegel. Mas aqui tem algumas coisinhas que é muito legal. Olha só, na página 91, um pouquinho depois daquela que eu acabei de ler, o Marx diz o seguinte: a alma mesquinha, lenhosa, desalmada e egoísta do interesse enxerga só um ponto, a saber, o ponto em que ela se machuca. A exemplo da pessoa grosseira que, por exemplo, considera um passante como a criatura mais infame e repugnante que há sobre o sol, porque essa criatura lhe pisou nos calos. Tem uma outra, essa eu não vou ler pra vocês, mas eu vou explicar. Tem um outro ponto aqui na página 100, que ele fala assim, que o interesse privado usa 2 pesos e 2 medidas. Quando tá tudo bem, ele coloca um óculos colorido e enxerga um mundo maravilhoso que é dele. Quando algo ameaça as propriedades dele, ele coloca um óculos branco e preto e enxerga todos os defeitos, faz uma análise minuciosa daquilo que está acontecendo ao seu redor, para garantir que ele não vá ser afetado. Marx trabalha muito bem com essas metáforas e essas analogias ao longo do livro, e isso eu percebi que é para uma particularidade dele, quando ele está fazendo uma obra para jornal. Então isso aqui saiu na Gazeta Renana, provavelmente tinha preocupação de transformar a ideia dele deixar a ideia dele de uma forma acessível para as pessoas poderem entender. No Capital também, no Manifesto Comunista também. Ele sempre deixa algumas partes muito claras e muito bem exemplificadas ou ilustradas com metáforas ou com dados da época. Isso é genial nele e é uma parte da retórica do Marx que é bem bacana, até porque ele precisava mostrar para as pessoas e convencer as pessoas de que aquela ideia era boa, era justa, era plausível de ser debatida entre outras pessoas. As ideias dele, do Capital, do Manifesto, até aqui dos Despossuídos, certo? Uma coisa interessante então que fica desta leitura aqui para as próximas, a questão da propriedade privada e a questão do interesse privado. Por que esses 2 pontos? Porque aqui ele vai criticar muito forte o interesse privado, é o próximo vídeo que vem na sequência. E também a propriedade privada vai estar dali pra frente em várias obras do Marx, certo? Porém, vamos fazer uma observação muito importante. Quando o socialismo diz propriedade privada, não significa, meu querido ou querida eleitor ou eleitora do PSDB, não significa que você vai perder o seu apartamento, que você vai perder a sua casa na praia se você votar num partido com tendências de esquerda e socialistas. Não é isso. Não é isso, mas pode chegar a isso. Não é a mesma coisa. Preste atenção. O que eles falam aqui, apesar de toda a ilustração estar em volta de uma floresta e uma propriedade privada, o que eles falam é a propriedade privada sobre o trabalho de alguém. Isso é a crítica de propriedade privada de Marx, certo? Em alguns pontos ela se resume à propriedade material, uma floresta, uma casa, alguma coisa assim, mas o principal objetivo do marxismo é o fim da propriedade privada sobre o trabalho alheio,
Isso a gente vai ver com mais clareza ao longo dos vídeos. Especialmente na hora que eu fizer este daqui. Manuscritos Econômico-Filosóficos é maravilhoso, tem umas ideias super interessantes, eu já estou lendo ele e logo a gente fala sobre esse, mas não hoje, infelizmente. Então é isso, gente. Foi só um en passant desse livro aqui, Os Despossuídos. Vale muito a pena ler. Se você tem interesse de ver como Marx começa a carreira dele, não necessariamente você precisa ir naquele livro que a gente fez no vídeo passado, a diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e Epicuro. Isso aqui é muito mais filosófico. Aqui, em contrapartida, tem algumas informações muito mais pontuais, mais bem explicadas e mais claras pra gente que não entende tanto de filosofia, que nos faz ver mais ou menos assim, olha, Marx pensava deste jeito quando tinha 24, 25, 26 anos. Então vale muito a pena, tá? Eu não lembro se eu disse, mas essa aqui é uma edição da editora Boitempo, apresentação Daniel Ben Said, tradução de Nélio Schneider e Mariana Echalar. Em Tempo, se eu não falei desse, a tradução deles também é do Nélio Schneider, certo? Tchauzinho.